Eu já falei diversas vezes para vocês que é possível ter resultado com sex shop. Porém, gente, venham comigo aqui. Eu já falei diversas vezes, eu fiz vários vídeos já, mas eu mesmo assim eu atendo todos os dias uma média de 10 a 15 lojas, pessoas que já estão no mercado e também pessoas que estão começando, frustradas com marketing digital, com tráfego, com gestor, com agência, com promessas, com esse monte de coisa. Então assim, eu vou abrir esse vídeo aqui para dar um alerta novamente para vocês. Agências e gestores que normalmente entregam resultado para outros mercados, e-commerce, loja, prestação de serviço, se eles forem utilizar a mesma estratégia que eles fazem lá aqui em loja de sex shop, não vai funcionar. Por quê? Porque loja de sex shop, o mercado de sex shop é extremamente diferente de tudo. A dinâmica, a forma de pesquisa, a forma de escrever os anúncios, até a página de destino é diferente do que a análise que nós fazemos, às vezes, para uma prestação de serviço ou para um e-commerce, por exemplo. É diferente, tá? Então, entendam isso. Segundo, você que é dono ou dono de loja de sex shop, a primeira coisa que você tem que entender é maximizar o valor de resultado. O que é maximizar o valor de resultado? Você atingir o mesmo resultado, por exemplo, com menos investimento. Ou mais resultado com menos investimento. Isso seria o melhor caminho. Então, por exemplo, nessa loja de sex shop, só para vocês verem que é possível, do dia 1 ao dia 30 de novembro de 2025, como vocês podem ver aqui, ó, tá escrito aqui, ó, sex shop e tudo mais aqui embaixo. Eu até deixo mais ou menos mostrando os anúncios para vocês verem que realmente é sex shop. Nós tivemos aqui 1.300 conversões a um custo de R$ 5,95 por conversão. Um investimento de R$ 7.720 no mês, mas 1.300 conversões, tá? E aí o que nós fizemos? Eu falei, vamos maximizar. R$ 5,95 é nada por conversão. Quem é dono de loja de sex shop sabe disso. É nada, é um valor muito baixo falando de conversões. Mas mesmo assim eu falei, não, eu acho que dá para melhorar. E aí o que nós fizemos? Do dia 1 ao dia 2 de dezembro, que é hoje, inclusive, nós conseguimos chegar a R$ 3,90 por conversão. Márcio, mas teve 87 conversões só, porque o outro deu 1.300. Se a gente pegar 1.300 dividido por 31, vai dar uma média de 44 conversões por dia. Aqui a gente teve 87 em 2 dias, mas hoje ainda não acabou, agora são 4:06 da tarde. Então, mas se a gente fechar hoje, vai dar 43 conversões por dia, a uma média de R$ 3,90. Então, quer dizer, a gente saiu de R$ 6 para R$ 3,90, reduziu mais ainda o custo por conversão. E aí um investimento de R$ 339. Onde eu quero chegar? Maximizar o valor de conversão para sobrar dinheiro para você poder atingir mais pessoas. Esse é um ponto extremamente importante que eu sempre falo aqui com vocês, mas quase ninguém sabe fazer e ninguém faz. Esse que é o problema. Outra coisa que é legal vocês trabalhar é o período. Por exemplo, a sua loja é online, então ela vende 24 horas por dia, mas será que as compras acontecem 24 horas por dia? Por exemplo, se você já tem uma loja online, se a loja já vende, né, não é uma pessoa que está começando agora, é uma loja já consolidada, por exemplo, e já está vendendo, quais são os horários que sai venda na sua loja? Você já parou para pensar? Já fez essa análise? Muitas lojas não fazem. Então eu estou falando agora nem de marketing, eu estou falando de empreendedorismo. Olha para vocês verem como uma coisa está atrelada à outra. Então, por exemplo, se você vende mais das 7 horas da manhã, já peguei sex shop assim, tá? Das 6 da manhã às 8 horas da manhã é o pico de venda. Se você vende mais das 6 horas da manhã a 10 horas da manhã, esse é o seu pico de venda, historicamente, pegou a história e falou, nossa, Márcio, realmente o horário que eu mais vendo é das 8 da manhã, por exemplo, das 6 da manhã às 10 da manhã, um exemplo, tá? O que você vai fazer? Você vai dar lances, vai tirar do automático o lance do Google e dar lance da forma manual, para colocar mais orçamento dentro do horário que você tem um pico maior de vendas. E você consegue fazer isso, você consegue ir lá falar para o Google, olha, eu quero colocar 20% a mais no meu lance, 20% a mais para esses horários aqui, que são os horários que eu mais vendo historicamente. E os horários que eu menos vendo, eu quero dar menos lance. Então eu quero tirar um pouco, eu quero dar menos, 20% a menos nesses horários. E os horários que eu não vendo nada, nunca vendi durante um ano, eu não quero nem aparecer. Então eu vou lá e zero ele. Excluo esse horário. Eu falo para o Google assim, olha, eu quero anunciar
tal hora, tal hora, tal hora, tal dia, posso selecionar o dia também, e eu também quero dar um lance maior para esses horários e eu quero dar um lance menor para esses horários. Esse é um ponto. Outro ponto são as regiões. Por exemplo, para onde você mais vende? Quais são os locais que a sua loja vendeu mais historicamente? Ah, minha loja vendeu mais nessa cidade, nessa região. Legal. Então o que nós vamos fazer? Em vez de você ir lá e tacar nível Brasil ou nível estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e tudo mais, você vai colocar regiões. Vai selecionar regiões que você quer que dá trabalho, tá? Dá trabalho. Mas é isso aí, faz parte. Aí você vai colocar regiões, e aí nessas regiões você vai selecionar as regiões que são as top 5 da sua loja, aonde mais vende. E você vai dar lances maiores para essas regiões. Então vem comigo aqui agora o que você. Só para você entender o que nós fizemos. Você conseguiu selecionar os maiores horários, os melhores horários da sua loja, os horários que mais geram venda. Você vai dar lances maiores para esses horários, vai dar lances menores para os horários que não geram tanta venda, então você vai economizar dinheiro. Nos locais vai ser a mesma coisa, você vai dar lances maiores para os locais que você já vende, lances menores para os locais que você não vende tanto. Você vai economizar dinheiro. Essa economia faz com que você apareça mais na hora certa, para o público certo e no local certo. Tá vendo a diferença? É uma estratégia simples, mas quase ninguém faz, né? Então já vale seu like aqui, já vale você se inscrever no nosso canal e, claro, seguir a Tuxê sempre. Marca aqui embaixo, escreve aí, manda seu comentário o que você acha, o que você está pensando sobre o Sex Shop. Eu quero poder te ajudar. E se você não conhece a Tuxê, nós temos uma estrutura própria para atender Sex Shop. Não só sex shop, mas falando do nicho black, famoso nicho black, né? Mas grande parte é de sex shop. Então nós temos uma estrutura completa, 100% focada em nicho black, que no caso seria o sex shop aí. Beleza, pessoal? Ótimo dia para vocês e boas vendas.